Posso? Sim. Ok, muito bom dia. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Antes de mais, agradecer aqui o convite do Colégio Tropical por me terem convidado a apresentar parte do meu trabalho que tenho vindo a realizar com os Bijagós. Agradecer também a possibilidade de partilhar esse trabalho. Sinto-me de alguma forma um pouco um embaixador sobre a cultura bijagó, apesar de não estar mandatado para isso. E aquilo que eu vos trago hoje tem a ver com uma pesquisa que já tenho vindo a desenvolver há algum tempo, desde 2010 comecei a trabalhar com os bijagós, apesar de já estar na Guiné-Bissau há algum tempo. Eu sou antropólogo, bioantropólogo, tenho trabalhado sobre as questões ambientais já depois do meu doutoramento, que foi precisamente na Guiné-Bissau, mais no âmbito da biologia da conservação, mas também liga muitos aspectos da própria antropologia. Trabalhei na Guiné-Bissau como professor, como coordenador também de um departamento de ciências ambientais, e atualmente estou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas como docente e também como investigador. E como investigador pertenço ao Centro de Administração e Políticas Públicas, onde sou coordenador com uma colega minha de uma linha de investigação que se chama Artagina, Ambiente e Narrativas Antropocénicas, que tenta perceber e caracterizar ou ajudar a entender este momento, esta época em que estamos a viver, que é designada ainda, apesar de não reunir um consenso total, por antropoceno, mas que inevitavelmente é assumido que o ser humano se tornou uma força capaz de deixar o seu registro geológico. Por isso é importante entender este momento em que estamos a viver, e aquilo que eu vos trago hoje, a partir de um périplo essencialmente visual e fotográfico, desse trabalho que eu tenho vindo a desenvolver com os bijagós na Guiné-Bissau. Vou só partilhar aqui uma breve apresentação. Depois, no final, podemos, obviamente, a ideia é essa, é trocarmos impressões, questionamentos, o que entenderem para o debate se tornar mais vívido. Então, este tópico que eu vos trago hoje sobre as alterações climáticas, as paisagens e essa relação que os bijagós, particularmente da ilha de Tenhambac, têm, é o tema, apesar de o âmbito da investigação, no âmbito da investigação ter vindo a afunilar nesse sentido. Ele partiu de algo mais geral, que tem a ver com essa relação com os recursos, com a própria paisagem. E o meu terreno, obviamente, nos últimos anos, na última década, tem sido... está a passar? Ok. Tem sido a Guiné-Bissau. E falar-vos um pouco da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, ela está em duas partes, essencialmente, uma parte continental e uma parte insular. Localiza-se na África Ocidental, entre o Senegal e a República da Guiné-Conakry. Tem cerca de 2 milhões de habitantes, é um país multiétnico, tem várias etnias, tem a língua oficial portuguesa, a língua oficial é o português, mas a língua franca é o crioulo. Obviamente depois também tem muita diversidade linguística, diversidade religiosa, e tem esta parte importante do ponto de vista ecológico, cultural, que são o arquipélago dos bijagós, e é sobre ele que eu me vou centrar hoje, e particularmente dentro dele, numa ilha, e vou-vos mostrar aquilo que, através da minha etnografia, e esse é essencialmente o método de pesquisa que eu utilizo para
a recolher esta informação. Isso envolve observação participante, envolve conversas informais, envolve muitas das vezes focus groups, quando são assuntos mais específicos e também entrevistas em profundidade, mas eu diria que são essencialmente o estar lá, o participar com as pessoas que me têm vindo e essa observação tem vindo a conferir esta possibilidade de me adensar relativamente a esta relação entre a cultura e a natureza, que tem sido sempre um tópico muito típico, digamos, dentro da própria antropologia. Esse debate, hoje em dia já está mais esbatido, mas que durante muito tempo foi um grande debate entre a visão de que cultura é tudo aquilo que não é natureza, e natureza é o oposto de cultura. Hoje em dia há vários movimentos que contestam essa separação, ainda bem, porque muitas das vezes não faz sentido ainda continuarmos com uma visão antropocêntrica e uma visão unicamente utilitarista da própria natureza e do próprio ambiente. Então, só alguns dados relativamente à própria Guiné-Bissau. Cerca de 65% do território são zonas costeiras, depois há uma parte mais interior, tem uma plataforma continental de cerca de 40 mil km², em algumas alturas o vento pode mesmo ultrapassar os 35 km/h, ondas também, sobretudo, há duas épocas, o período das chuvas e o período seco, e durante o período das chuvas as ondas podem ultrapassar os 14 metros de altura. Cerca de 70% vive nas zonas costeiras, a elevação da costa é até menos de 1 metro abaixo do nível do mar, isso é muito flat e muito vulnerável às alterações climáticas, e de acordo com o relatório dos pequenos países insulares em desenvolvimento, a Guiné-Bissau é mesmo considerado um segundo país muito vulnerável às alterações climáticas, sobretudo por estas características físicas que o próprio país tem. O arquipélago dos Bijagós é uma região, uma zona geográfica que coincide também com uma região étnica, digamos assim, com o povo bijagó. Ele é composto por cerca de 88 ilhas, só cerca de uma dúzia, mais ou menos, que são habitadas em permanência. Dentro do próprio arquipélago existem duas grandes áreas protegidas: a reserva da biosfera dos Bijagós, que foi criada em 96, e reconhece a importância ecológica desse espaço, né? E dentro da própria reserva existem três parques e áreas marinhas: a área marinha protegida das Ilhas Oroque, o Parque Nacional de Orã, que é conhecido essencialmente pelos hipopótamos, que têm uma ecologia muito particular ali, e também o Parque Nacional Marinho João Vieira Poelão, conhecido entre muitas coisas, mas sobretudo pelas tartarugas marinhas. São importantes centros do ponto de vista da biodiversidade, da preservação da biodiversidade no país, para além de que o país também tem, obviamente, outras zonas protegidas, mas isto só referente aqui ao arquipélago dos Bijagós. E dizer também aqui, mais já adentrando um pouco por dentro da parte cultural, que apesar de ter esta designação, o arquipélago dos Bijagós, que não fique a ideia de que há uma homogeneidade cultural em todo o povo. Isto quer dizer que há características, sim, que são partilhadas, culturais, mas há diferenças linguísticas. Há 4 grandes ramos, digamos assim, de Bijagó, a língua étnica tradicional. Nem todos os bijagós falam da mesma forma e nem todos têm exatamente as mesmas práticas. Apesar de haver, de certa forma, alguma unidade, ela não é toda homogénea. E eu vou-me focar particularmente nesta ilha,
A ilha de Conhá é assim que ela é designada localmente pelos Anhaki, que são os bisagós de Canhambaca, a ilha Canhambaca ou Ilha Roxa, designada em português, digamos assim, mas em termos linguísticos a ilha é conhecida por Conhá. É uma das ilhas talvez mais tradicionais, ou que ainda tem um valor tradicional muito grande, significa que, do ponto de vista, apesar de, obviamente, devido aos efeitos da globalização, as coisas estarem em mudança e ter havido alterações sociais, o que também é normal, mas ainda continua a ser uma ilha que preserva algumas práticas tradicionais importantes, nomeadamente a gestão dos seus recursos naturais, e que, de certa forma, influencia também, em termos de tradição, outras ilhas. A ilha tem cerca de 20 km de comprimento, tem cerca de perto de 3.000 habitantes. O número é muito relativo porque, devido aos censos, não é fácil, é difícil de estimar a totalidade da população residente. E tem cerca de 18 tabancas, aldeias, distribuídas pela ilha. E eu centrei-me essencialmente no meu trabalho aqui nesta zona, neste complexo Menegue, Bocó, Angatebe, mas também trabalhei em Norei, em Nhoda, aqui no sul da ilha. Percorri a ilha várias vezes. Comecei a trabalhar aqui, como disse, em 2010, e também desde 2010 até agora tem vindo a haver algumas mudanças. No entanto, a forma para se chegar lá não há embarcações, digamos que, e mesmo portos em que as pessoas possam, e isso tem vindo a ser um problema, que as pessoas possam fazer essa travessia com segurança. E eu vou abordar um pouco também esse aspecto ligado já às alterações climáticas. Questão que me tem orientado, talvez a questão de pesquisa, parte desta ideia, que provavelmente vocês conhecem também, que é do Simon Chan, este historiador ambiental, em que ele diz que a paisagem é cultura antes de ser natureza. E eu parto desse preceito de que a paisagem, ou as diferentes paisagens, são construções sociais, são construções culturais também. Então, aquilo que me interessou saber desde o início com os bijagós da Ilha de Canhambaca é perceber como é que eles se organizam social e culturalmente em torno dessas diferentes paisagens. E outra pergunta inerente a essa é quem é que habita, quem é que povoa essas paisagens para além dos humanos, digamos assim. E há aqui, obviamente, uma inter-relação, um emaranhado de espécies que se cruza, de certa forma, com a presença humana. Até porque a paisagem não é só ela própria dominada pelos humanos. Ela tem diversos elementos e também me interessa perceber como é que esses diversos elementos se relacionam, como é que eles comunicam, como é que eles interagem uns com os outros. E por isso eu vou-vos também abordar esta relação e assumindo aqui um paradigma ontológico, uma outra realidade, de facto, os outros não humanos, e estes outros não humanos não são só espécies, são também entidades, que eu não vou designar só por espíritos, são muito mais do que espíritos, entidades espirituais, místicas, se vocês quiserem, que fazem parte não só da cultura, mas que também da própria paisagem. Então é sobre em torno disto que eu vou orientar, de certa forma, esta comunicação. E vou começar, talvez, como diria o poeta galês Dylan Thomas, let's begin by the beginning. E é importante perceber a relação histórica e como é que a própria paisagem foi ela própria alterada, e eu estou a utilizar aqui um termo, pacificada.
E isto tem a ver com a relação que esta ilha em particular teve com o poder colonial português. Quando chegamos ao norte da ilha, em Noré, talvez a tabanca mais populosa da ilha, nós vemos um escombro, aquilo que Parente Augel, uma estudiosa da literatura guineense, escreveu um livro que se chama O Desafio do Escombro, sobretudo a partir da Guerra Civil. E há um escombro, há um marco que ficou histórico, que está presente ainda no norte da ilha de Canhambaca, em Noré, onde nós podemos ver esta inscrição, pacificação de Canhambaca. E este termo, pacificação, o que é que ele significa? Significa que houve... Porque é que aquele espaço necessitou de ser pacificado, e aqui talvez estou a usar pacificado entre aspas, porque houve um conflito com a presença portuguesa. E esse conflito acentuou-se sobretudo a partir, ou melhor, alterou-se sobretudo a partir de 1885, com as conferências de Berlim, em que os poderes imperiais europeus dividiram basicamente as colónias, mas que obrigavam os impérios a uma efetiva ocupação territorial do espaço. Se até essa data havia acordos de amizade com a ilha de Canhambaco, com os reis de Canhambaco, entre os portugueses e a ilha de Canhambaco, tratados de amizade, acordos de paz, acordos comerciais. A partir dessa altura, a relação mudou completamente. E a ilha sofreu 4 campanhas de pacificação. E essa pacificação é um termo eufemístico, talvez, para designar imposição colonial, basicamente. Como a Conferência de Berlim obrigava a ocupação a dominação desse território, os bijagós de Canhambaco passaram sempre a ser vistos como rebeldes, como insubmissos, como não cooperantes, que se negavam a pagar o primeiro imposto de palhota e depois o imposto de capitação, que se negavam a que fossem construídas estradas, que se recusaram a que fossem implantados quartéis militares na própria ilha. Todo esse movimento de contestação obrigou a diversas campanhas, muitas delas foram falhadas, houve 4 campanhas desde 1900 até 1936, a última foi precisamente em 1936, quando o governador Carvalho Viegas presidiu ele próprio a estas campanhas de pacificação e dominou aí pela via da força, e não pela força da lei, digamos assim, a ilha. Só nesta operação militar morreram mais de 200 pessoas do lado dos portugueses, não só tropas portuguesas, mas também assistentes africanos que estavam a lutar junto do lado português. Do lado de Canhambaco, da ilha, não se sabe ainda, não foram contabilizados, mas foi teve um efeito muito, muito grande e que transformou, de certa forma, a cultura e a sociedade desta ilha. Apesar dela ainda hoje, de certa forma, conter resquícios disto, desse evento, desse conjunto de eventos históricos que aconteceram naquela época. Uma dessas consequências diretas das campanhas de pacificação, e eu estou-vos a mostrar aqui 2 fotografias retiradas por Hugo Bernatzi, que foi um antropólogo austríaco que
uma década antes da última campanha de pacificação, em 1936, ele esteve em 1930, mais ou menos, 1929, 1930, nos Bijagós, e ele registou um conjunto de embarcações, um conjunto de uma armada, digamos assim, tradicional que os Bijagós tinham, não só de Canhambaque, mas também do Baque e outras ilhas do arquipélago. E aqui vocês podem ver registros dessas embarcações. Essas embarcações demonstravam um grande domínio, um grande conhecimento, um grande poderio, digamos também, do mar por parte dos Bijagós. Eles nunca estiveram verdadeiramente isolados. Ao longo da história há documentos que demonstram que, apesar de viverem nas ilhas, sempre tiveram um contacto interilhas entre eles e também com a parte continental e com outros países adjacentes. E que esse conhecimento devia precisamente das embarcações que tinham. Ora, a partir da última campanha de pacificação, ou basicamente o conhecimento destas embarcações foi proibido e caiu em esquecimento. Os Bijagós deixaram de poder usar, precisamente porque se tornavam uma ameaça à imposição colonial portuguesa, e esse foi um dos efeitos diretos das campanhas de pacificação. Aqui deste lado tem um documento de 1676, de um navegador português, onde ele escreve uma carta ao irmão que se encontra no Funchal, em que ele relata como é que foi feito prisioneiro e como é que os Bijagós aproveitaram uma tempestade e usaram essa tempestade a seu favor para abalroarem o barco, o navio onde eles seguirem e terem feito prisioneiros toda a população. Isto para referir que havia um conhecimento muito concreto das próprias condições atmosféricas e de como as usar a seu favor. Para além disso, já com André Álvares de Almada, Lemos Coelho, que foram capitães, perdurou esta ideia de que o povo bijagó podia ser um povo hostil, um povo muito belicista, porque precisamente atacava, era um povo guerreiro, que colaborou com os portugueses no tráfico de escravos e que tinha, sobretudo, um grande conhecimento do mar. Ora, tudo isto que eu acabei de relatar é aquilo que Mary Louise Pratt e Donna Haraway propõem este conceito que sugerem como zonas de contacto. E o que é uma zona de contacto? Basicamente, definindo esta ideia, são um espaço onde as culturas se encontram, onde elas se confrontam também, onde existem relações de poder que são assimétricas, nomeadamente onde o colonialismo, a escravatura e esse respaldo se encontram, isto na visão de Melville Pratt. Na visão mais recente de Donna Haraway, ela diz são espaços de copresença, de interação, não só entre humanos, mas também com outras espécies, onde há relações de poder assimétricas. E esta ideia de zona de contacto era um pouco para vos situar e fazer aqui um panorama dessa relação histórica que a ilha de Canhambaque em particular, mas também generalizando um pouco para o arquipélago dos Bijagós, tornaram, de certa forma, como relações de assimetria entre o poder colonial e a manutenção, digamos assim, pelas tradições de um povo. E esta ideia de zona de contacto eu vou utilizá-la um pouco mais tarde também para perceber as alterações climáticas. Mas deixem-me agora falar um pouco também de quem é que povoa essa paisagem. A paisagem é composta por diferentes ecossistemas, nomeadamente mangais,
Este é o Porto Natural de Indena. Para se chegar lá, apanha-se uma embarcação, geralmente de Bubaque, que é a ilha, talvez, importante do ponto de vista estratégico, porque tem uma ligação com Bissau. E o próprio Mangal é importante, é muito importante, é um dos elementos que os bijagós de Zanhaqui, e vou usar esse termo para respeitar precisamente essa designação que eles próprios autodenominam, reconhecem como paisagem. É de lá que eles retiram muitos moluscos, nomeadamente ostras. É de lá que eles usam parte da sua vegetação, nomeadamente as risóforas e as avicénias, que são o tipo de vegetação dominante na zona de Mangal, obviamente, e que utilizam para tingir, para fazer as estatuetas essas que têm um valor mágico-religioso na sua própria identidade cultural, digamos assim. Aqui está mais uma visão desse ecossistema de Mangal. E depois há uma outra paisagem, que é a paisagem que eles também reconhecem como importante para eles, que é a paisagem do submundo, digamos assim. E dentro desse submundo, a ilha em si tem quatro mamíferos que eles utilizam, que eles caçam para suprimirem as suas necessidades alimentares, nomeadamente estes roedores, giguindor, ou estes ratos de Gâmbia. É no subsolo que eles habitam também, e é um animal bastante consumido, para além de um pequeno as cabra-matos, que são uns pequenos cervídeos que existem lá, mas também alguns macacos, e existem também lontras. Obviamente eles estão muito dependentes do pescado e da pesca, mas estes animais, e obviamente há os animais domésticos, mas os animais domésticos, como as galinhas, os porcos e as cabras, têm também um valor mais do que nutricional, têm um valor simbólico e religioso, que são utilizados sobretudo em cerimónias dirigidas, eu já vou falar um pouco mais à frente sobre isso, dirigidas a diversos níveis de entidades. Aqui está uma armadilha tradicional do subsolo, precisamente, e essa é uma paisagem que eles reconhecem como existente, ou seja, não é só aquilo que está visível, é aquilo que está abaixo e é aquilo que está acima. E tudo esses elementos são elementos de paisagem. Aqui está um elemento do subsolo, onde está a água, onde estão estes animais que fazem parte muito da cultura alimentar deste povo, e aqui está uma forma tradicional de apanhar, caçar esses animais. O palmar é outro sistema ecológico muito importante. É lá que as palmeiras e lajes são endémicas desta zona ocidental da África, e têm basicamente todas as partes da palmeira são utilizadas do ponto de vista etnobotânico para fins medicinais, para fins de construção, para fins de consumo alimentar, e de onde é retirado o óleo de palma, principal gordura que é utilizada na confecção e também na preparação de mesinhos. Então há uma relação muito próxima entre a população e as palmeiras. Eles identificam talvez como um dos principais recursos, são as palmeiras, e identificam-na claramente também como um elemento fundamental dessa paisagem. Vocês estão a ver um rapaz bijagó a subir à palmeira, provavelmente para furar vinho de palma ou para cortar chabel, que é o cacho da palmeira, e que depois é utilizado para fazer o óleo de chabé.
Aqui, nesta fotografia, estão 3 elementos precisamente muito importantes para a cultura bijagó, nomeadamente o vinho de palma em primeiro plano, depois, em segundo plano, estão o chebém e o cão. Este animal, o cão, tem uma relação muito especial para os bijagós. Ele ao contrário talvez de outros povos da Guiné, os bijagós têm uma relação intrínseca com este animal a 3 níveis. É um animal em que eles são treinados, eles são acompanhados, digamos assim, eles podem entrar dentro de casa, há alguma forma de comunicação, inclusive não verbal, com estes animais, e é-lhes dado alguns mesinhos a 3 níveis. O primeiro é para caçar, para poder caçar bem os tais gigandores. O segundo é para guardar as crianças, para guardar a casa, para guardar o espaço. E o terceiro, e talvez seja o mais interessante, é para ser um sentinela espiritual. Eles são treinados para darem sinal quando algo ou alguém, e há a crença na parte dos bijagós de pessoas que se transformam em animais que se transformam em pessoas, coisas que se transformam em animais que se transformam em coisas. Então há toda uma transmutação, e essa transmutação pode ter uma carga negativa, e então os cães são treinados e é-lhes dado um mesinho próprio para serem eles sentinelas dessa possível shapeshifter, dessa capacidade que algo pode transmutar em uma coisa, em outro animal ou em outra pessoa. Então eles comunicam com os seus donos para identificar que há algo ali que não está certo dentro daquela paisagem. Okay? Então são animais que têm essa característica muito importante. Outro animal que é muito importante também, não só para a sua própria alimentação, são os macacos, os ebonkó. E os ebonkó são caçados também, é um aporte proteico importante, mas mais do que isso, eles têm uma função simbólica fundamental, e aqui vou entrar já dentro da parte cultural específica dos bijagós, em que eles se organizam por um sistema de classes de idades. Significa que tanto há uma divisão social de trabalho entre homens e mulheres, e dentre os homens e as mulheres há diferentes classes de idade, onde cada um deles tem a sua própria função específica. Há as crianças, há os jovens, há os homens adultos e há os anciãos, digamos assim. E cada uma destas etapas se inicia com um conjunto de cerimónias e de rituais em que se mantém, digamos assim, a homeostasia cultural, o equilíbrio social, através de um sistema de cerimónias. E a primeira cerimónia na fase de Kabaro, que são os jovens, antes da fase de Kabaro, entrar na fase de Kabaro, ou seja, de criança para jovens, à volta dos 15, 16 anos de idade, há uma cerimónia em que os rapazes têm que capturar um desses macacos, vesti-lo, e a partir daí entram num sistema tradicional que se chama Nubir Cozinha, que é até ao reconhecimento de homem grande. Então eles têm que apanhar esses macacos, têm que os vestir, têm que os apresentar na tabanca, na aldeia, como sendo capazes de o fazer, e a partir daí iniciam o sistema cerimonial, digamos assim, com os diferentes rituais de passagem, das diferentes classes de idade até chegarem. Essa cerimónia chama-se Bishti Campende, o Campende é o início, digamos assim, desse sistema, e ocorre ali naquela faixa etária, e que está diretamente relacionada com estes animais, por isso eles também têm uma função importante
na própria sociedade. Um outro espaço, que é um espaço muito importante, é o espaço da própria tabanca, é o espaço comunitário, digamos assim, onde as pessoas vivem, onde as pessoas habitam, onde as pessoas têm as suas relações sociais. Aqui vocês estão a ver um centro, digamos assim, de Menego, por trás a Baloba, que é um espaço sagrado, e dentro deste espaço comunitário, social, desculpa, existe uma forma tradicional de autoridade, com um olonho, que pode ser traduzido talvez como rei, rego, ok? E como a Oquinca, que é também a representante da sacerdotisa, e geralmente as tabancas têm uma geração fundadora. Essa geração fundadora vem da cosmovisão que os próprios bijagós têm, que existe um Deus criador, que eles chamam Nindu, que teve 4 filhas, e foram as 4 filhas fundadoras, digamos assim, das diferentes tabancas que existem nas ilhas dos Bijagós, e aqui em Cangambaque também não é diferente. Então, isto para dizer que dentro deste mesmo espaço coexistem diferentes formas de poder tradicional, a Oquinca, que está relacionada com as mulheres, com a sacerdotisa, com as cerimónias das mulheres, o Olonho, que é um representante sacerdote, também tem funções mágico-religiosas, mas também de governação, e depois tem os filhos daquela geração, e o tocador de bombolom, são todas essas estruturas importantes. São uma sociedade matriarcal, as mulheres têm um papel muito importante e preponderante na própria sociedade. Elas têm talvez essa função também, porque quando os rapazes não cumprem uma raça, o fanado, ou seja, o último ritual de passagem, elas incorporam, através dos seus rituais, e levam a alma desse homem, desse rapaz que partiu sem cumprir todas as fases do fanado. Então, entre elas há uma solidariedade orgânica muito grande, e elas têm essa função na própria sociedade de reconhecimento, e por isso é que é reconhecida como uma sociedade matriarcal, para além do sistema de herança também ser pela via local e relacionado pela via materna e não pela via paterna. Depois aqui há alguns elementos já do mágico religioso, que vocês estão a ver aqui não é uma baliza de futebol improvisada, onde as crianças jogam, é uma entrada numa tabanca, onde é um sinal, é um portal, na realidade, é um portal que diz que a partir dali há um outro tipo de realidade, há um outro tipo de vida para quem entra ou para quem sai da aldeia. E depois há essas entidades, eu vou falar muito rapidamente sobre elas, e há 3 níveis de entidades. Há aquilo que nós poderíamos designar por Orbuk, que são as almas daqueles que já partiram, mas que ainda assim, sobretudo, pessoas grandes e influentes estão lá, estão presentes, e continuam presentes e conseguem ser mais uma vez transmutadas, invocadas e participar na cultura em várias cerimónias, e sobretudo para aconselharem os grandes e os jovens também. Há um outro nível que são os irãs, e os irãs são entidades domesticadas, eu diria, ou seja, são deuses. Eu tenho dificuldade em traduzi-los unicamente por espíritos, são mais que espíritos, eu diria que são forças vitais. Só que há uma diferença entre os irãs e os Elamundi. Os Elamundi são entidades selvagens, entidades livres, que causam o bem e o mal. Os irãs são entidades
que aquela cultura em particular, e sobretudo a geração fundadora, domesticou e que trouxe para a tabanca e que usa e que invoca quando necessita de proteção, de ajuda, de augúrio, de fertilidade. Então temos estes 3 níveis de entidades. Temos as almas, os Orbuk, temos os Irãs, se quiserem, que são entidades selvagens domesticadas, e temos o Zelamundi, e depois temos um Deus criador em que não é possível na cultura Bijagó pedir diretamente, tem que haver caminhos intermédios para lá chegar. Okay? Então, isto significa que todos os recursos naturais, que toda a forma, tudo aquilo que é utilizado, passa não só pela necessidade e pela concertação comunitária, mas também pela concertação entre estas diferentes entidades, nomeadamente os Orbuk e os Irãs, digamos assim, para eles poderem utilizar, digamos assim, os recursos. Aqui tem um outro exemplo de simbolismo da própria cultura Bijagó, onde há áreas que são sagradas ou designadas, reservadas tanto pelos homens como pelas mulheres, onde eles têm este tipo de práticas, práticas essas não só de passagem, mas também de cerimónias para pedir proteção, para pedir abundância, para evitar a doença. Então há todo um conjunto de espaços onde as comunidades se encontram, e também de acordo com as suas classes de idade. Aqui um outro exemplo, que é uma pérgola, a pérgola do rei de Canhambac, de Meneg, quando ainda estava vivo. Ele faleceu infelizmente no ano passado. E aquilo que vocês podem ver é uma pérgola, que é um dos símbolos do Olonho, do rego, e essa pérgola, com esta trepadeira, ela é retirada do mato para o espaço da tabanca, ou seja, para o espaço mais humanizado. E depois há o espaço, obviamente, do mato, que é outra paisagem que eles reconhecem como sendo fulcral e fundamental na cultura deles. Quando lá estive recentemente, foi em dezembro, e estávamos a falar do coronavírus, uma das minhas colaboradoras me dizia: vem para cá, porque nós aqui temos muito mato, o vírus não chega cá. Então é como se o mato fosse algo que protege, é algo que está intrínseco, é algo que evita esses perigos que vêm. E dizer também que há uma figura, é no mato que é retirado, é no mato que são transmitidos alguns conhecimentos, é no mato que está a cura, é no mato que estão muitas dessas entidades, é no mato também em que há autoridades tradicionais. Eu vou falar de uma delas porque não está reportada ainda na literatura, que é o Olonho do Mato, ou seja, o régulo do mato. Se o régulo da tabanca manda no espaço da tabanca, eles também têm, durante o sistema cerimonial de cozina, o régulo do mato, que há uma inversão em que o régulo da tabanca fica em segundo quando vai ao mato, e o régulo do mato, quando está na tabanca, fica em segundo, ou seja, há uma troca. E esse régulo do mato é ele quem conhece os segredos do mato, é ele que inclusive sabe mais que o próprio régulo da tabanca. Então há uma descentralização do conhecimento e do poder, digamos assim, sobre as próprias paisagens. Aqui outro sistema, como vocês podem ver, de sagrado, que relativamente às mulheres, onde elas reúnem, quando elas necessitam de fazer também determinadas cerimónias, nomeadamente agora para a proteção contra o coronavírus, foram as mulheres todas que se juntaram e que benzeram, abençoaram, digamos assim, o espaço da vivência, não só das pessoas, mas também dos animais, mas também dos seus espíritos, para que esta doença medonha não atacasse só os humanos, porque eles veem-se num conjunto e num contínuo de espécies
e por isso também havia que proteger as outras espécies e também, obviamente, as suas entidades espirituais. Aqui um informante, um senhor que, obviamente, representa a grandeza, ou seja, representa a sabedoria, o conhecimento, o poder também, de certa forma. E depois as mulheres, em que lá está esta solidariedade entre elas, e que vocês podem ver em que elas estão a, a repor o colmo numa palhota, e elas utilizam esse colmo de uma outra paisagem, que são as lalas, são savanas, onde existem estas herbáceas, e que são um dos sistemas que eles sentem, que eles dizem que está mais ameaçado e que está a desaparecer, que está a ser comido pelo mato ou comido pelo mangal. E cada vez há menos palha, dizem eles, porque cada vez também há menos espaço dentro da própria ilha onde essas herbáceas nascem e que elas utilizam. Aqui uma baloba, um espaço sagrado, vou avançar rapidamente por causa do tempo. Aqui 3 grandes figuras, um filho da geração fundadora da tabanca, o rego, e aqui o tocador de bombolom, que é um instrumento que é muito mais que um instrumento musical, um instrumento de comunicação, e ele é a terceira figura em termos na estrutura e na hierarquia tradicional de poder, e também tem uma função muito importante. E agora vou-vos falar da última parte, digamos assim, da paisagem alterada, e que também me tem vindo também a ocupar algum tempo de investigação. Em 2017, tal como aqui em Portugal, houve os incêndios de Pedrógão que nos deixaram chocados a todos. Antes disso, em abril, eu próprio já tinha ficado chocado com um evento que me marcou, de certa forma, em que mais de uma dezena de pessoas da tabanca onde eu trabalhava, onde eu trabalho, aliás, faleceram num naufrágio. Porque a canoa onde navegavam de uma ilha para a outra, nomeadamente uma ilha que é detida por próprio Miné, que é João Vieira, uma ilha que fica em frente, devido, obviamente, ao excesso de carga e, sobretudo, às condições climatéricas, houve esse naufrágio. Houve gente que eu conhecia que perdeu a vida, e eu fiquei chocado a partir desse momento e perceber ainda mais quão vulneráveis estão aquelas pessoas, não só pelo isolamento, não só pela falta de comunicação, mas sobretudo por um outro conjunto de eventos que estaria a provocar isto. Depois desse evento eu não estava lá, fui lá, e obviamente houve uma consternação muito grande na comunidade, em que havia um conjunto de sinais esses que, de certa forma, foram negligenciados. Um deles me diziam antes dos homens partirem, os cães ladravam. Não sabiam porque é que ladravam. Isto lá está um tal sinal em que o cão, um sentinela, avisar de alguma coisa. Segundo, em que o vento de dezembro apareceu em abril, ou seja, houve uma alteração na própria constituição dos ventos. E a partir dessa altura eu comecei a investigar mais e perceber como é que o vento pode ser um objeto antropológico, e há uma categoria taxonómica de vento naquela cultura em que eles chamam vento de Irã, que é um vento que aparece quando esta entidade quer reclamar alguma coisa, e quer reclamar sangue, quer reclamar vida. E então, a partir dessa altura, e deste evento dramático, as pessoas olharam para este evento como um ataque, em que eles não entendem precisamente se esse ataque, devido a essas alterações que matou e dizimou parte dos seus entes queridos, se era um ataque interno, ou seja, se foi alguém que quis fazer mal de outra tabanca, ou se foi um ataque externo.
um ataque que vem de fora, que mexeu com as entidades e que essas entidades quiseram reclamar a vida daquelas pessoas. Então, ainda hoje, há essa perspectiva de que aquilo é um ataque. E se calhar essa é a metáfora para as próprias alterações climáticas que estamos a viver, como nós vivemos, que é essa visão de alteração como um ataque vindo de nós próprios, mas um ataque externo também. Então é este espaço em que eles estão a tentar perceber ainda o que é que está a ocorrer. Canhambaca em si tem sido palco de várias tragédias. Em todas as tabancas que eu percorri, todas elas me reportam que várias pessoas têm perdido a vida quando estão em mobilidade, tendo sido eles, e aqui é o mais curioso, há séculos, décadas, extremamente conhecedores, e aquilo que eles dizem é que houve uma alteração muito grande do vento, sobretudo, mas também do pescado. Há espécies em que eles dizem que, e apesar de ser uma área protegida, em que eles dizem que já não existem, ou que existem muito poucas. Há outras que dizem que começaram a aparecer mais. Obviamente isto tem a ver com outra questão, provavelmente tem a ver com hiperconsumo ou catch, digamos, de determinadas espécies, depois, sobretudo, da liberalização e das concessões de pesca, e isso alterou a frequência de espécies. E um outro aspecto muito importante também, que as mulheres utilizam as zonas intertidais, a praia. A praia também é uma paisagem importante, porque está nessa transição na zona entre o mar e a terra firme, onde elas recolhem os berbigões, frutos do mar, e fazem a gestão desses frutos do mar para a sua própria segurança alimentar, mas também para as suas cerimónias. Por isso é que eles não podem vender em grande quantidade, porque a primeira responsabilidade é eles terem para as suas cerimónias, porque são elementos fundamentais e simbólicos para conseguirem concretizá-los. E para apanharem determinado tipo de berbigão, eles têm que ter a presença e arranjar mecanismos de gestão sustentável de recolher esses moluscos, e um deles tem a ver com a presença de uma ave, que é uma ave migratória, um maçarico, e ele não está permanentemente, obviamente, no seu território, no território bisagótico do ano, mas as mulheres só podem apanhar, ou particularmente aqui só podem apanhar esse berbigão, quando essa ave está presente. Quando a ave não está presente, elas não podem apanhar. É uma regra, uma moratória tradicional. E o que elas me têm vindo a dizer é que essa ave tarda. Ela já não chega como chegava antes. Ela já não vem como vinha naquele tempo. E isto tem havido um delay cada vez maior e maior e maior na apanha desses moluscos. Essa ave é tão importante que elas têm uma expressão cultural, uma dança, que é a dança do maçarico, um pequeno vídeo em que eu vos vou mostrar. E porquê é que o maçarico tarda, não é? Porque é que essa ave que está diretamente relacionada com o pombé, com o berbigão, que elas usam para a sua segurança alimentar e para as suas cerimónias, para alimentar os seus filhos, porque é que essa ave tarda, não é? E ela tarda porque provavelmente devido às não é provavelmente devido às alterações climáticas, ela já não migra no tempo em que devia migrar, no tempo em que eles tinham o seu ritmo, e obviamente isto está a criar constrangimentos, estas alterações climáticas estão a criar constrangimentos não só ao seu nível da segurança pessoal, segurança física, mas também ao seu nível da segurança alimentar. E para terminar, gostaria só de dizer que
este tipo de conhecimentos, este tipo de saberes tradicionais ecológicos e estas ontologias, estas outras realidades, elas têm que estar cada vez mais presentes também na tomada de decisão, nas políticas públicas, nesta elaboração de medidas de mitigação contra as alterações climáticas, porque são estas pessoas que efetivamente, tal como todos nós, estão a sofrer com isto, e estes exemplos talvez possam fazer com que os nossos governantes olhem para as coisas como efetivamente uma emergência. Obrigado. Desculpem pelo tempo. Muito obrigada, Rui. Muito obrigada, foi muito interessante. Eu se calhar abria já para questões. Desculpem, nem vi a tua mensagem. Não faz mal. Mas foi mesmo muito, muito interessante. É uma visão completamente, pronto, diferente. Alguém quer fazer perguntas? É sempre para começar. Pode-se. Maria João Correia. Sim, pode começar. Depois o resto das pessoas podem ir pondo a mão no ar e... Eu pus assim, não utilizei aqui os mecanismos. Sim, pode ser, pode ser. Obrigada, Rui, gostei imenso de ouvir e tenho também um carinho especial pela Guiné, com aquela visita que tive a oportunidade de fazer o Congresso e ficou sempre aqui uma grande curiosidade de perceber aquela comunidade. E estava a pensar aqui precisamente sobre esta questão da adaptação, que terminaste agora aqui com a questão da adaptação, a necessidade de criarmos mecanismos de adaptação às alterações climáticas. E quando eu vejo este tipo de comunidades, e a palavra comunidade existe ali, não é? E quando tento transportar isto para a nossa realidade, a minha dificuldade esbate-se sempre, barra sempre, não sei, não é só com as alterações climáticas, é com todas as outras as temáticas que me vou cruzando, barra sempre com esse sentido de comunidade que não existe, não é? E essa é a minha sensação, embora as dificuldades e as vivências e as dificuldades de vida em Esbjergós ou outros locais em África sejam, obviamente, muito distantes das nossas, mas o facto de terem este espírito comunitário permite a construção de processos de gestão partilhada, não é? E de ir ao encontro desses interesses que estavas aqui também a referir como fundamentais para a política. E nós aqui na nossa realidade, ou na realidade em que é um movimento, há uma grande dificuldade em ter esse espírito comunitário e mais do que isso, eu falei há uns tempos com um geógrafo sobre esta dificuldade em perceber as comunidades, e ele disse, hoje em dia é muito difícil, eu antigamente chegava a um lado qualquer e conseguia descrever quem era a população, quais eram as relações sociais, quais é que eram as forças económicas, e hoje chego e não consigo, porque há migração, há muita mobilidade, a economia não acontece ali, é global. Por isso, transportando essa tua conhecimento que tens das Esbjergós e a forma como esta comunidade permite uma gestão, se calhar mais cuidado do território, como é que nós, na ausência desta comunidade e desta hierarquia, desta religiosidade, destas liturgias que permitem formar esta própria comunidade, como é que nós conseguimos promover estas adaptações que contem com os interesses das pessoas? O que é que podes transportar do teu conhecimento comunitário nas Esbjergós para a nossa realidade? Pois isso é um desafio, Maria João. Talvez mais do que fazendo aquilo que estou a fazer, não é? Partilhando. Eu acho que temos que resgatar esse espírito comunitário, não é? E é resgatando em pequenos grupos, em pequenas intervenções, em ligando-nos mais uns aos outros e criando e reforçando essa ideia de comunidade, é que eu acho que nós podemos ir lá, porque como está este individualismo, este egoísmo, e agora olhando para a nossa própria sociedade em que estamos a viver, cada um por si, eu acho que assim nós não vamos lá. Acho que temos mesmo que resgatar esse espírito comunitário. Como se nós já... nova liturgia, não é? Exato. Como se nós já temos todas as estruturas e todas essas camadas em cima. Pois, não sei, e não tenho resposta para isso, Maria João, temos que pensar todos em conjunto, não sei dizer. Sei que é importante, e sinto que é importante estarmos ligados e resgatarmos aquilo que nos une, aquilo que é comum. Como é que o vamos fazer?
estando ausente ou com tanta camada já em cima, não sei. A minha questão é muito, porque eu A percebi, escola, eu percebi, entretanto, que a questão dos rituais é uma coisa fundamental, não é? sim. E agora, quando eu só olho para as sociedades que têm, que tipo de rituais, não é? Se calhar temos outros rituais, mas desprovidos de espiritualidade ou desprovidos desse poder, não é? Eles também têm um poder. Uhum. Mas obrigado pelas tuas considerações, é sempre útil e também me deixas a pensar como, pois, cá estaremos. Obrigada. Temos também aqui uma pergunta, não sei se viste, Rui, da Ana Ribeiro, que já agora se quiseres responder, ela já teve que sair, mas se quiseres responder, depois Não ela... existem conflitos homem e natureza? Sim, existem, muitos. Existem conflitos desde logo com as autoridades das áreas protegidas, existem conflitos com o tipo, a pressão e o lobby de algumas formas que aquelas populações estão a sofrer, ou para venderem mais peixe, ou para venderem mais musgos, ou para venderem mais algum recurso que seja mais típico lá. Sim, existe esses conflitos. Como é que elas se organizam? Bom, elas têm vários níveis, desde a governança participada, em que todas as classes de idade são chamadas a intervir e a decidir, ou seja, não é só uma coisa que vem top-down. Efetivamente, os velhos, os grandes, chamam os jovens a participarem e a pedir o apoio deles, e é geralmente essa decisão participada que diz como é que os recursos são geridos. Obrigada. Agora dávamos a palavra a Filipa Macedo. Força. Olá, muito bom dia, Filipa. Rui. Viva, que bom Olha, ver, está há tanto tempo. Desde a Guiné. Exatamente. Olha, eu tenho uma questão, por incrível que pareça, vivi 3 anos na Guiné, mas só fui ao território de Belém, aos Bijagós, nunca fui, mas tive a oportunidade de conhecer profundamente todo o interior da Guiné e a costa litoral do sul. A minha questão tem um bocadinho a ver. Achas que é possível o território, por exemplo, ficar extinto com a subida do nível médio das águas do mar na região dos Bijagós? Esta é a primeira pergunta. A segunda é, sendo que conhecemos todos o caso de Jobel, em que as pessoas tiveram de sair e de ser realojadas noutro local, se achas que depois vai haver alguns conflitos étnicos, principalmente, provavelmente, estas pessoas a serem realojadas vão ser ali na zona sul, à volta de Tite, Brandão, e por aí, se achas que também vão existir estes conflitos nestas zonas? Sim, infelizmente, Filipa, as perspectivas, se nada for feito, não são muito animadoras, o cenário não é particularmente, como é que eu te explicar, animador. Os Bijagós estão a sofrer em algumas ilhas já com a falta de água potável, a água quando chove não é fixada, ou deixou de ser fixada, o mar está a subir, está a avançar, invadiu os próprios lençóis freáticos da água potável das ilhas, e significa que as pessoas estão cada vez mais elas próprias a sair, elas já estão a enviar jovens para a Europa. E atenção, quando muitos destes migrantes, eles vêm, mas também têm o tal sentido comunitário que a Maria João estava a falar, porque quando os jovens migram, eles ajudam as famílias que ficam para trás. Então, eles não migram só por eles, para a vida pessoal deles, muitos deles migram para ajudar a comunidade. Alguns já estão, obviamente, a sair para Bissau. A Bissau tem-se tornado um polo, nomeadamente, atrativa, normal, as cidades, mas sim, acho que há já pequenas tabancas na zona continental, como referiste, na zona de Tite, no sul, Bijagós, e cada vez mais aquilo que se sente também é que há mais gente a migrar para essas zonas. E o que eu acho que vai acontecer é, sim, vai haver mais conflitos, sim, vai haver problemas de acesso à terra, e têm de ser criadas condições não só nos próprios Bijagós,
acho que temos que pensar nisto também em diferentes escalas, em diferentes níveis. Mas sim, infelizmente sim. Gostaria de dar outra resposta, mas não, acho que não Ok, consigo. obrigada. Não, eu, como sabes, eu vivi no Sul e o Sul já está com um problema de água, porque os próprios lençóis, sou geógrafa de base, os próprios lençóis freáticos estão a ficar com sal, ou seja, estão a ficar Sim, sim, sim. contaminados. Salubres, sim. A E mesma está coisa a ser imagino. muito complicada a questão da água, não é? E com esta migração de pessoas podem ainda tornar mais Claro, complicado. vai. Já há conflitos entre outras etnias que não as bijagós, daí a questão. Obrigado pela resposta. Obrigado, Bom trabalho. Filipe, e pela tua presença também. Foi bom ver-te. Beijinho para ti. Obrigada, Filipe e Rui. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Penso que... Posso? Estejam à Ana vontade. Roque? Ana? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada. Infelizmente eu não consegui assistir a toda a conferência, mas aquilo que assisti gostei mesmo muito. Eu não conheço a Guiné, portanto sou assim um bocadinho fora, fora deste ambiente e neste momento a minha pergunta era um bocadinho mais uma curiosidade ligada com aquela história do berbigão e do maçarico, não é? Portanto, foi dito que se o maçarico não vem, não se apanha o berbigão. Há alguma ligação entre esta situação e a doença que pode ser transportada, por exemplo, por um berbigão apanhado numa época que não deve ser apanhado? Ou algum... Portanto, é um pouco nisso, até porque fiquei também com a história do vento. Às tantas disse que é um ataque do exterior. Em outras situações que eu conheço, não na Guiné, mas por exemplo em Moçambique, a doença é um ataque do exterior, não é? Portanto, onde é que isto se encaixa? Ok, muito obrigada, Ana, pelas questões. Então, relativamente ao maçarico e ao berbigão, eles desenvolveram este mecanismo, digamos, de gestão. Quando ele está presente, as mulheres podem apanhá-lo, até porque é uma ave limícola, ela vive naquela zona intertidal e quando ela está presente, eles sabem que provavelmente também é um bioindicador da presença do berbigão. Quando ela está ausente, se eles apanharem, o que acontece é um tabu, basicamente, ou seja, elas podem fazê-lo, mas estão-se a sujeitar depois às regras das tais entidades que regulam e que controlam e que se acontecer alguma coisa ao filho ou à família, é porque houve uma violação que foi cometida, uma violação da regra. Não é? Então elas vão tentar justificar, eu apanhei, mas não devia ter apanhado, e por isso é que estou a sofrer as consequências disso. Ou seja, há a tal homeostasia, não é? As coisas controlam, e estas entidades também têm essa função. Ou seja, elas, como o maçarico tarda em chegar, e elas necessitam de fazer as cerimónias e necessitam do berbigão para a sua segurança alimentar, eu acho que a tentação vai ser cada vez maior em apanhá-lo, não é? Porque ele está lá. O que vai acontecer é que se calhar há este peso da responsabilidade de ter cometido uma infração. Agora, relativamente ao vento, pois, o vento, e isso tem sido uma das questões que me tem... Aliás, eu próprio tenho lido muito sobre o vento e nunca pensei em ler sobre o vento como li agora, tenho estado a ler. Mas o vento, há um vento específico também, que é curioso, que eles dizem que quando determinadas entidades são invocadas, uma da manifestação da presença daquelas entidades é o vento. Ou um tipo de vento que eles designam. Como é difícil na nossa concepção, também nós sabemos que há diferentes tipos de ventos. Há uma brisa suave, há um vento mais forte, um vento de tempestade. Eles têm diversas taxonomias, classificam o vento, não é? Nessas classificações. E há uma delas em que eles classificam o vento como uma manifestação espiritual, digamos, e quando
quando essa manifestação aparece sem ser invocada ou sem ser no âmbito de alguma cerimónia, significa que alguma dessas entidades selvagens pode pôr em perigo ou pode reclamar a vida das pessoas. E elas veem isso como um ataque. E lá está, pode ser um ataque da própria comunidade ou um ataque de fora. Ou seja, aí o ataque não é só de dentro, eu diria. É de fora também. Ok. Mas tem que explorar eu próprio melhor essa relação. Essa relação. E é só de fora exterior ou selvagem, não sei, ou há uma ligação com os antepassados? Pode haver uma ligação aos antepassados, alguns já me referiram isso também, e sobretudo eu vou resgatar aqui aquele conceito de zona de contacto que referi no início, pode ser também uma zona de contacto, lá está, entre as tais expectativas dos tais antepassados e as necessidades do presente. E a realidade, a própria realidade que se mudou devido às próprias alterações climáticas. Então temos aqui diferentes realidades em jogo, que muito provavelmente elas são assimétricas no poder e também que vão entrar em conflito entre elas. Então há de haver um mecanismo social e cultural de apaziguamento destas forças. Na realidade são forças que estão em jogo aqui. Obrigada. Muito obrigado, eu também. Não sei se ainda temos mais alguma questão. Podíamos receber mais uma ou duas questões. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sim, eu queria perguntar uma coisa. Força. Obrigada, Rui, eu gostei imenso da tua comunicação, da tua palestra. E eu tenho uma pergunta que está ligada mesmo a esse conceito de entidades, não é? Porque eu, pronto, nos últimos meses trabalhei bastante com esses conceitos nas populações ameríndias. E eles têm o conceito, tem todos isso que tu mencionaste, os tabus, Game Master, essas entidades que são tem uma relação diretamente com as pessoas e com as práticas das pessoas, caça, pesca, regulam o universo, não é? Tudo, a sociedade. E eu estava a pensar, quando tu falaste do pescado, do peixe, não é? E do overfishing, eles têm noção desses conceitos que, por exemplo, quando caça mais ou quando pesca mais, podem ter um problema de abastecimento nas estações futuras, ou é tudo sempre regulado com essas entidades que são Game Master, ou chamados assim na literatura internacional, ou já, por exemplo, já que tu disseste que muitos deles emigraram, então tiveram contato provavelmente com a ciência ocidental, não é? E voltaram e pode ter, assim, dizer, olha, não foram essas entidades, mas foi a falta de peixe, de caça, de outras coisas, é devido a outros fenômenos. Essa era a pergunta, eles têm uma noção de outros tipos de conhecimento, ou eles ficaram sempre com conhecimento ancestral e tradicional? Era essa a minha pergunta. Sim, obrigado, Cecília. Hoje em dia, a comunidade é muito permeável, não é? Ela é permeável a esse tipo de conhecimentos. Por isso, sim, os jovens que tiveram a oportunidade de frequentar têm uma noção diferente de exploração dos recursos muito mais acentuada, e que isso pode vir a colocar problemas, nomeadamente no excesso de pesca. Também a própria comunidade, as próprias pessoas que não foram à escola ou que não têm esse tipo de conhecimentos, sentem isso e veem, e geralmente elas apontam a partir depois da Guerra Civil, em 98, como um período de mudança em que
houve muitos pescadores senegaleses e do estrangeiro, da Guiné-Conakry, mesmo da Serra Leoa, que invadiram, de certa forma, os mares e que desde essa altura o peixe nunca mais foi o mesmo. Por isso eles têm a noção de que, sim, que houve um excesso de pesca, mas que foi um excesso de pesca provocado por outros, que não foi por eles próprios. Está bem. Ok? É interessante. Obrigada, sim, sim. Obrigada. Nada, obrigado. Obrigada, Cecília. Bom, penso que talvez não hajam mais perguntas. Então vamos receber uma última pergunta, como já estamos um bocadinho avançados na hora, do Cleuton. Força. Olá, Cleuton. Olá a todos. Olá, Rui, tudo bem? Olá, Viva. Pena que eu peguei só o finalzinho, né? Só pude acompanhar o finalzinho da apresentação. O fuso horário é bem distinto e eu não tinha conhecimento antes. Mas meus cumprimentos pela pesquisa, meus cumprimentos aos... Uma coisa que me chama a atenção, e aí fazendo um paralelo aqui com o Brasil, se possível, é que nós vivemos uma fase muito conturbada no Brasil em relação às comunidades tradicionais. Sejam os nossos ribeirinhos, que vivem bastante do pescado e também sofrem aí, com as questões das mudanças climáticas e com a falta de políticas públicas também. O ataque massivo de fontes externas, econômicas, políticas e tudo mais, em relação às questões culturais dessas comunidades tradicionais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, se possível, espero não ter fugido do tema, mas isso me vem à mente, essas pressões externas, sejam elas governamentais ou sejam elas estrangeiras, econômicas, enfim, para que essas questões culturais, as questões todas elas acabem sucumbindo. É isso que nós estamos assistindo no Brasil, um verdadeiro massacre, e tem sido muito difícil lidar com isso. Obrigado. Obrigado, Cleuton. Pois eu estou muito curioso também em atravessar o oceano e conhecer um pouco mais da realidade do Brasil, até porque eu acho que há muitos paralelismos entre algumas práticas no continente africano, e eu gostaria de conhecer em mais detalhe, do ponto de vista empírico, a realidade do Brasil, quem sabe num futuro projeto. Pois, essa questão do valor do conhecimento e das comunidades tradicionais, eu acho que é a nossa obrigação também como académicos admitir que não é só o conhecimento dito científico, ou esta epistemologia, ou esta narrativa que vale. Eu acho que nós temos que criar espaços de abertura e que temos que criar espaços de diálogo cada vez mais diversos, para incluir estas vozes, nomeadamente das comunidades ribeirinhas, nomeadamente das comunidades quilombola, de todas estas comunidades tradicionais indígenas, para que elas manifestem, que elas falem de viva voz o que é que está a passar com elas. Obrigada, Rui. Penso que se calhar podemos encerrar. Se estiverem de acordo. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Só para avisar que esta gravação será disponibilizada no nosso canal do YouTube, do Colégio Tropical, e que, para quem não sabe, todos os meses temos um webinar de um investigador, docente de uma das escolas da Lisboa, e que estão todos convidados para ir assistindo a estes webinars. Obrigada a todos. Rui, obrigado, se Teresa, também. Obrigado à vossa presença. Gostaria que fosse ao vivo, para termos esta proximidade, não é, humana, que também é, mas pronto, ainda continuamos. A vantagem é que efetivamente podemos comunicar para um mundo mais, pronto, mas com outras possibilidades. E agradecer só a vossa presença, agradecer o convite, Teresa, e pronto, e cá estaremos no futuro, aqui no Colégio Tropical, aqui na Universidade de Lisboa, com todos vocês,
sorte, sucesso, tudo a correr bem. Ok? É o que eu desejo. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Aproveito ainda para dizer, que ainda estão cá, que temos uma exposição de fotografia que está a decorrer na reitoria da Universidade de Lisboa. Temos lá também uma ou duas fotografias do Rui Sá, e que estará pelo menos até ao final desta semana, se quiserem visitar, está no átrio da reitoria, mas que depois visitará todas as escolas que conseguirem receber essa exposição de fotografia. Podem ir sabendo pelo nosso site. E desculpem aqui a minha falta de voz, que eu estou muito rouca. Obrigada e um bom dia a todos. Beijinho, Maria João, Filipa, Cecília, um abraço para o Cleuton também e para todos vocês. Fiquem bem, ok? Fiquem em segurança. Até à próxima. Até Até à próxima.